Olá meu amigo, olá minha amiga, meu nome é Johnny Pinheiro e essa é mais uma mensagem do dia para você. O texto que eu vou ler para essa mensagem do dia de hoje, ele está no livro de Lucas 12, do 13 ao 21, depois você pode ler ele todo em casa, é a parábola do rico insensato. Eu vou ler para você apenas 2 versos e depois você pode ler ele todo em casa, mas a parábola, Jesus propõe uma parábola onde ele conta a história de um lavrador que estava ali colhendo muito nas suas terras, e ele fala exatamente agora a partir do verso 17, no verso 17, esse rico insensato diz assim: E arrazoava ele entre si, dizendo: O que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso, derrubarei, derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E no 20, então Jesus diz para ele assim: Mas Deus lhe disse: Tolo, ou louco, conforme algumas versões, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Deixa eu te perguntar uma coisa, você faz ideias de quantas pessoas existem hoje na Terra? Não? Se você não faz, deixa eu te falar, foi levantado agora em 2023 que a gente alcançou, ou melhor dizendo, a gente passou o número de 8 bilhões de pessoas na Terra. Agora você quer ouvir uma coisa interessante, uma curiosidade interessante? Você sabe quantas dessas 8 bilhões de pessoas vão estar vivas daqui a 120 anos? Nenhuma. Isso mesmo. Nenhuma das pessoas que hoje estão vivas na Terra vão estar vivas daqui a 120 anos. Inclusive aquele recém-nascido. Enquanto eu estou fazendo esse vídeo, aquela criancinha que acabou de nascer não vai estar viva daqui a 120 anos. Outras 8 ou 10 bilhões de pessoas vão estar vivendo na Terra. Mas nós não estaremos, ninguém de nós mais lá. Por exemplo, em 2123. Há coisa de uns 50, 60 dias atrás, eu estava visitando um cliente na cidade de Itaperuçu, região metropolitana de Curitiba, e estava conversando com um amigo que é comprador dessa loja em Itaperuçu, e ele me falou de uma mensagem que ele recebeu via rede social, que impactou bastante a vida dele, e ele leu para mim a mensagem e eu quero ler ela para você. E a mensagem diz assim: Alguém já pensou nisso? Daqui a 100 anos, por exemplo, em 2123, estaremos todos enterrados com os nossos familiares e amigos. Estranhos viverão em nossas casas, que lutamos tanto para conseguir, e possuirão tudo o que possuímos hoje. Todas as nossas propriedades serão de desconhecidos, que nem nasceram ainda. Inclusive aquele carro que você gastou uma fortuna, provavelmente estará no ferro velho. Na melhor das hipóteses, estará nas mãos de um colecionador desconhecido. Nossos descendentes, pouco ou quase ninguém, saberão quem fomos, nem se lembrarão de nós. Quantos de nós conhecemos, por exemplo, o pai do nosso avô? Até onde você sabe da sua geração? Depois de nossa morte, seremos lembrados por alguns anos. Depois seremos apenas um retrato na estante de alguém. E alguns anos depois, nossa história, nossas fotos, nossos feitos, vai para a lata de lixo. Fica no esquecimento. Não seremos nem lembranças na memória de alguém. Talvez se um dia a gente parasse para analisar essas questões, iríamos perceber o quão ignorante e fraco era aquele sonho de conquistar tudo. Se nós pudéssemos parar para pensar nisso, certamente nossas abordagens, pensamentos mudariam. Seríamos outras pessoas, teríamos outro modo de vida. Ter cada vez mais, sem ter tempo para o que realmente vale a pena nessa vida. Nós trocaríamos tudo isso por viver e desfrutar daqueles passeios que nunca tivemos, daqueles abraços que nunca demos, daqueles beijos nos filhos e em nossos amores, daquelas brincadeiras que não tivemos tempo de fazer. Esses com certeza seriam os melhores momentos a se lembrar. Afinal,
encheriam as nossas vidas de alegria e que desperdiçamos com cobiça, ganância, intolerância e valores materiais. Que você reflita sobre isso, que Deus abençoe a sua vida, para que você seja tocado, assim como eu e o meu amigo que me passou essa mensagem foi tocado, para perceber o que realmente vale a pena nessa vida. Que você possa então destinar o teu tempo para esses valores e não para os valores materiais. Deus abençoe sua semana. Olá meu amigo, olá minha amiga, meu nome é Johnny Pinheiro e essa é mais uma mensagem do dia para você. O texto que eu vou ler para essa mensagem do dia de hoje, ele está no livro de Lucas, Lucas 12, do 13 ao 21, depois você pode ler ele todo em casa, é a parábola do rico insensato. Eu vou ler para você apenas 2 versos e depois você pode ler ele todo em casa. Mas a parábola, Jesus propõe uma parábola onde ele conta a história de um lavrador que estava ali colhendo muito nas suas terras, e ele fala exatamente agora a partir do verso 17, no verso 17, esse rico insensato diz assim: e arrazoava ele entre si, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E no 20, então Jesus diz para ele assim: mas Deus lhe disse: tolo, ou louco, conforme algumas versões, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você faz ideias de quantas pessoas existem hoje na Terra? Não? Se você não faz, deixa eu te falar. Foi levantado agora em 2023 que a gente alcançou, melhor dizendo, a gente passou o número de 8 bilhões de pessoas na Terra. Agora você quer ouvir uma coisa interessante, uma curiosidade interessante? Você sabe quantas dessas 8 bilhões de pessoas vão estar vivas daqui a 120 anos? Nenhuma. Isso mesmo. Nenhuma das pessoas que hoje estão vivas na Terra vão estar vivas daqui a 120 anos. Inclusive aquele recém-nascido. Enquanto eu estou fazendo esse vídeo, aquela criancinha que acabou de nascer não vai estar viva daqui a 120 anos. Outras 8 ou 10 bilhões de pessoas vão estar vivendo na Terra. Mas nós não estaremos, ninguém de nós mais lá. Por exemplo, em 2123. Há coisa de uns 50, 60 dias atrás, eu estava visitando um cliente na cidade de Itaperuçu, região metropolitana de Curitiba, e estava conversando com um amigo que é comprador dessa loja em Itaperuçu, e ele me falou de uma mensagem que ele recebeu via rede social, que impactou bastante a vida dele, e ele leu para mim a mensagem e eu quero ler ela para você. E a mensagem diz assim: alguém já pensou nisso? Daqui a 100 anos, por exemplo, em 2123, estaremos todos enterrados com os nossos familiares e amigos. Estranhos viverão em nossas casas, que lutamos tanto para conseguir, e possuirão tudo o que possuímos hoje. Todas as nossas propriedades serão de desconhecidos, que nem nasceram ainda. Inclusive aquele carro que você gastou uma fortuna, provavelmente estará no ferro velho. Na melhor das hipóteses, estará nas mãos de um colecionador desconhecido. Nossos descendentes, pouco ou quase ninguém, saberão quem fomos. Nem se lembrarão de nós. Quantos de nós conhecemos, por exemplo, o pai do nosso avô? Até onde você sabe da sua geração? Depois de nossa morte, seremos lembrados por alguns anos. Depois seremos apenas um retrato na estante de alguém. E alguns anos depois, nossa história, nossas fotos, nossos feitos, vai para a lata de lixo. Fica no esquecimento. Não seremos nem lembranças na memória de alguém. Talvez se um dia a gente parasse para analisar essas questões, iríamos perceber o quão ignorante e fraco era aquele sonho de conquistar tudo. Se nós pudéssemos parar para pensar nisso, certamente nossas abordagens, pensamentos mudariam.
seríamos outras pessoas, teríamos outro modo de vida. Ter cada vez mais, sem ter tempo para o que realmente vale a pena nessa vida. Nós trocaríamos tudo isso por viver e desfrutar daqueles passeios que nunca tivemos, daqueles abraços que nunca demos, daqueles beijos nos filhos e em nossos amores, daquelas brincadeiras que não tivemos tempo de fazer. Esses com certeza seriam os melhores momentos a se lembrar. Afinal, encheriam as nossas vidas de alegria, e que desperdiçamos com cobiça, ganância, intolerância e valores materiais. Que você reflita sobre isso, que Deus abençoe a sua vida, para que você seja tocado, assim como eu e o meu amigo que me passou essa mensagem foi tocado, para perceber o que realmente vale a pena nessa vida. Que você possa então destinar o teu tempo para esses valores e não para os valores materiais. Deus abençoe sua semana.